Há uns 39 anos atrás, quase 40 anos, eu e a Ruth, a pastora Ruth, ouvimos um chamado do Senhor, talvez um pouquinho antes, né, alguns anos antes, e esse chamado foi fortalecendo, foi consolidando, e a gente foi entendendo, foi um processo desse chamado. E parte desse chamado, Deus disse: aparte-se da família onde vocês estão, porque agora eu vou enviar vocês para edificar a minha família espiritual. E ali foi com dor no coração que nós rompemos os laços com as famílias paternas e fomos nos preparar. Mas Deus foi bondoso, porque Ele, embora nos tirou, rompemos, mas Ele ainda assim nos abençoou. Nós tivemos o privilégio de continuar mantendo esses vínculos com a família e aqui em Joinville se fortaleceram ainda mais para a glória do Senhor, quando os nossos pais puderam estar lado a lado com a gente. Mas antes disso acontecer, Deus mostrou para mim: ali está a moça com quem você vai fazer esse chamado. E eu a convidei para fazer parte da minha vida nesse chamado. Ela foi a minha primeira discípula e eu fui o primeiro discípulo dela. E assim, discipulando um ao outro, nós estamos exercendo o nosso ministério já há 37 anos de vida. A jornada continua. Quando nós chegamos em Joinville, há 27 anos atrás, quase 28 anos, se não estiver enganado, 2 anos depois, nós aqui numa assembleia, na época nós fazíamos assembleia todos os meses, era naquele modelo antigo, e ali eu lembro de um texto que está lá no livro de Atos da nossa igreja, que nós iríamos começar um ministério chamado os irmãos mais novos, o irmão mais velho, não me lembro bem o texto como é que era, e ali a ideia, a proposta era de que cada membro da igreja ia ser levantado e nós estaríamos pedindo ao Senhor que Deus nos mostrasse quem seriam os nossos irmãos mais novos. Nós não conhecíamos muita coisa sobre discipulado, não conhecíamos muita coisa sobre células, não conhecíamos muita coisa sobre o que Deus nos mostrou no decorrer desses anos. Mas Deus tinha colocado no nosso coração, naquela época, essa semente. Nós não conseguimos fazer com que esse ministério evoluísse. Ele ficou lá, latente, passaram-se os anos e nós fomos descobrindo a importância dos pequenos grupos, das células, da multiplicação, da liderança. Nós fomos aprendendo que uma igreja pode ser e deve continuar sendo grande, crescendo, porque o reino precisa se expandir, mas uma igreja deve continuar pequena, e assim nós descobrimos a importância das células, que a igreja pode ser grande e pequena ao mesmo tempo. Nós aprendemos a importância de treinar liderança, multiplicar liderança, nós aprendemos a importância do discipulado, e assim, nas nossas perguntas e respostas, chegamos ao ministério do grupo pequeno, do irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. Esses dias, há alguns meses atrás, o Conselho de Pastores trabalhou com essa temática mais uma vez e dizendo: olha, é uma maneira de nós desenvolvermos o discipulado, porque nós entendemos que o grande grupo, a reunião aqui na comunitária, na igreja, ela é relevante, mas ainda assim ela é relevante no pequeno grupo, no aprisco. Hoje de manhã cedo, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical e estamos aprendendo a relevância do aprisco. O pastor na porta ali do aprisco, cuidando das suas ovelhas. E foi muito a aula dada pelo Negro, nos liderando nessa manhã. Foi muito didática, nos mostrou ali os cuidados de Jesus Cristo como bom pastor para cuidar de nós. E eu estava vendo aqui como a mensagem já estava começando a ser divulgada de manhã cedo. Né? De manhã cedo nós já estávamos pregando um pouquinho sobre... o Nego começou a falar sobre a lição, né, Nego? Através de você, sobre o que nós iríamos falar hoje à noite. E assim, então, nós fomos crescendo nesse processo. Aprendemos que devemos sim nos multiplicar. Com o passar do tempo, do conselho, então nós entendemos que deveríamos, eu e a pastora, dar o start nesse processo. Não podia ser um peso muito grande, podia ser algo leve. Como o irmão mais velho, de forma natural, pode cuidar do irmão mais novo. Então começou a nascer no nosso coração o desejo de falar sobre o discipulado na vida da igreja mais uma vez. Isso é um tema que a gente vai falar sempre. Enquanto a Igreja de Cristo existir na face da terra, nós vamos falar sobre o discipulado, porque esse foi o mandamento de Jesus, ir e fazer discípulos. Então não podemos parar de falar sobre o discipulado. Só iremos parar de falar
quando a igreja toda estiver discipulando e aí não houver mais necessidade de falar, apesar que os novos virão e eles vão ter que aprender sobre discipulado. E assim a gente vai falando. Então começamos isso, eu e a pastora entendemos que como início dessa geração, precisamos começar a primeira geração dos nossos discipuladores, dos nossos discípulos, dos irmãos mais novos. E nós entendemos que essa primeira geração faz parte do conselho, é o conselho de pastores, onde nós estamos ali, então, trabalhando para discipular novos pastores da comunidade Batista Shalom. Então, eu vou pedir aos meus irmãos mais novos, né? Pastor Luciano, pastor Vilmar, que se coloque em pé, pastora Ruth vai pedir para as irmãs mais novas dela se colocarem em pé, para que a igreja mais uma vez possa conhecê-los. Eu sei que vocês já souberam, já conheceram, mas eu vou pedir mais uma vez que esse processo se repita para didaticamente introduzirmos ao ministério a palavra de hoje à noite. Então nós estamos aqui com esses 4 pastores, comigo 5 e 6 com a pastora Ruth. Então é a primeira geração que faz parte disso. Nós queremos e gostaríamos de ministrar a muitos outros, mas na geração 1, aqueles que cabe a nós a liderarmos, a discipularmos, tem esse peso, essa responsabilidade do pastoreio. E eles, quando responderam sim para nós, eles responderam consciente desse peso, dessa responsabilidade, desse comprometimento com Deus, desse comprometimento com os pastores, sênior da igreja, e desse comprometimento com a comunidade Batista Shalom. Assim como nós recebemos essa incumbência, esse peso, eles precisam também desenvolver e continuar multiplicando, fazendo o ID do Senhor Jesus, e cabe a eles, então, o papel de gerar, de gestar a geração 2 de discípulos da igreja, que são aqueles que são os líderes dos ministérios, que são os líderes das células da igreja. Então, nós já orientamos, treinamos, já estamos nos preparando para dar continuidade a esse processo e nós já começamos escolhendo, oramos e pedimos ao Senhor que Deus nos mostrasse quem são aqueles líderes que nós estaremos nas próximas semanas cuidando. Esses líderes precisam, essa geração 2 de discípulos deles, tem o peso e a responsabilidade de liderar as células e os ministérios. Então, muitos eles gostariam essa foi uma grande crise nesse processo todo, eles gostariam de estar discipulando muitas outras pessoas, porque a gente vê pessoas que ainda não são líderes, mas que potencialmente eles têm toda a condição de vir e desejo de estar colado na gente para serem discipulados, esse é o nosso desejo. Mas, na geração 2, é preciso que os discípulos que eles levantarem, esses precisam entender que são chamados, não apenas para serem discípulos deles, mas são chamados para exercer a responsabilidade, o comprometimento e o peso do chamado que Deus coloca sobre eles. Então, cabe a eles se multiplicar em líderes, treinar esses líderes, capacitar esses líderes, pastorear esses líderes, enviar esses líderes. Esse é o papel deles. Jesus passou e disse, venham, largam suas redes e sigam-me. E eles fizeram assim, largaram algumas redes, né, e estão seguindo eles agora, aceitando. Eles compreendem o peso do sim. Quando eles falaram para eles o sim, eles compreendem. E o peso do sim, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos agora aos discípulos da pastora Ruth. Pastor Flávio e pastora Rutineia. Geração 1, pastor Luciano, pastora Rosângela, pastora Thelma e pastor Vilmar. Geração 2, João, Jadson, Sandra, Rafaela, Edilma, Patrícia, Lica, Edivaldo e Silvio. Então aqui está a geração 2 de discípulos da nossa rede de irmãos mais novos da igreja. Eles, quando responderam sim, responderam compreendendo que eles têm e já exercem, não é? Vão exercer. Eles já exercem a liderança do pastoreio de um grupo pequeno, das células. Eles já estão exercendo a liderança de ministérios.
esses irmãos. Então, eles estão principalmente na linha de frente das células, porque esse, no Conselho de Pastores, foi um dos requisitos para fazer parte da geração 2, eles precisam ser líderes de células. Nós queremos que muitos outros venham a fazer parte da geração 2. Ainda não fazem, eles ainda vão ser convidados, estão sendo convidados para fazer parte da geração 3, que são aqueles que estão sendo treinados, ainda não assumiram a responsabilidade oficialmente diante da igreja, mas daqui a algum tempo eles vão dizer, sim, eu compreendo o meu peso de compromisso com Deus, com os meus discipuladores, pastores e com a comunidade Batista Shalom. E essa é a resposta deles. Então nós vamos estar trabalhando agora, nesses próximos tempos, para fortalecer essa geração 1 e essa geração 2, e no tempo certo vamos avançar. Pastor, pode se assentar, queridos. Qual seria o requisito para essa geração 2? O requisito deles é o exercício do ministério que eles já estão fazendo. Eles hoje já estão liderando células, são líderes de células. Eles pagam um preço impressionante. E graças a Deus pela vida e sacrifício deles, eles disseram sim para Jesus e estão na linha de frente para fazer isso. Estão exercendo esse ministério, né? Agora, veja só. Alguma observação? Não? Tudo bem? Então tá. Então, qual é o outro compromisso deles, dessa geração 2? Eles estão dizendo, quando eles aceitaram fazer parte da geração 2 de líderes, também eles estão dizendo, eu entendo a minha responsabilidade e o meu comprometimento de treinar novos líderes. Então, eles entendem a responsabilidade de ter 3 irmãos mais novos, que não serão, eles poderão treinar muitos, nós sabemos que muitos têm a necessidade disso, mas dentre os 3 irmãos mais novos deles, dessa geração 2, são irmãos e irmãs que estão compreendendo, que estão sendo treinados para que nos próximos meses eles venham a fazer parte da liderança da igreja. Então, automaticamente, quando eles fazem o convite, eles estão dizendo, olha, esses são os requisitos. Aí algum irmão vai dizer assim, não, eu quero ser discipulado, mas eu não quero ser líder de célula. Vocês já ouviram falar isso? Eu quero ser discipulado. Ah, que bênção poder você me discipular, pastor. Pastora, que maravilha, mas eu não posso no momento, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, o meu horário não acerta, né? Eu não estou tendo... Eu gostaria, mas não é hoje, talvez daqui a algum tempo, pastora, eu gostaria de fazer isso. Então hoje não estou pronto. Mas no tempo certo eu vou dizer assim, então tá bom. Então no tempo certo, quando você disser assim, você vai ser levantado por mim para ser um discípulo da geração 2. Por enquanto, você vai ficar na geração, ou melhor dizendo, na geração 3, né? Líder auxiliar. Como você não pode ser um auxiliar, porque daqui a algum tempo você sabe que vai ser um futuro líder e ainda não quer, então daqui a um tempo a gente vai deixar você de molho, orando por você, pedindo que a unção do Espírito Santo de Deus e o agir do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, e daqui a algum tempo, então, no tempo certo, você vai entender o teu chamado. E aí, querido, vai acontecendo. O que eu tenho dito para os pastores e para os líderes, diz assim, não se preocupem, ninguém pode dizer sim para o discipulado de forma obrigatória. Eles precisam sentir que é o tempo certo. E também não fiquem ansiosos no coração de vocês, não guardem ansiedade, se aquela pessoa que você tem tanta expectativa disser não, porque ainda não é o tempo dela. Vai ser o tempo. Ela pode sim ser o discípulo do Senhor Jesus, da nossa rede, em qualquer outra geração. Mas nessa geração ainda, é como chegar e pedir, de repente, para uma menina de 15 anos, que ela tenha o comprometimento de uma mulher casada. Ela não tem essa estrutura. Não é? Ou pedir para um menino de 15 anos que ele tenha a coragem, pode ter até a coragem, mas a estrutura de um soldado já servindo no exército com uns 18 anos de idade, ou 19 anos. Ele, por mais que queira, não tem essa estrutura. Ele ainda é um jovem na formação. Né? Ele sonha com isso.
Então a gente tem que aguardar o tempo certo. E nós, como igreja, precisamos entender. Essa é a rede que nós estamos fazendo, trabalhando no discipulado da igreja. Por que eu estou fazendo isso no meio dessa pregação toda, dessa palavra? Porque eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos só sermos teóricos. Quando Jesus disse, ide, antes Jesus passou e disse para os discípulos, venham, vamos juntos, vamos ministrar, vamos orar, vamos ouvir. Jesus era algo prático também. Às vezes nós fazemos do cristianismo algo muito só queremos fazer, corremos o risco de fazer algo apenas espiritual, só místico, mas Deus quer que a manifestação espiritual seja transformada em algo prático. O milagre é algo prático, acontece na prática. É o poder de Deus se manifestando na prática. Então nós precisamos trazer os valores cristãos que aprendemos na palavra do Senhor em algo prático. Chega de falar de discipulado sem exercer discipulado. Nós queremos falar de discipulado e quando alguém perguntar, ok, vocês estão pregando tanto sobre discipulado, mas quem são os discipuladores? Então nós vamos dizer, nós temos uma rede de discipuladores, de irmãos mais velhos, que se preocupam com os irmãos mais novos, que cuidam deles, que vão atrás deles. Não é? Então, nós sabemos disso, e vamos mostrar quais são as gerações. E vamos dizer assim, cada um desses irmãos mais velhos vão estar acompanhando eles. E quando eles estiverem precisando de oração, clamando, eles vão dizer, olha, tem um culto de oração aqui na igreja, venha orar nas quintas-feiras. E ele vai buscar essas pessoas para orar. E ele, como irmão mais velho, vai ensinar o caminho para essa ovelhinha chegar aqui no reunião de oração. Se a ovelhinha não pode estar trabalhando, ótimo, mas se a ovelhinha está em casa falando bé na frente da televisão, então ele vai dizer, olha, venha fazer bé aqui na oração, junto com toda a igreja. E assim o irmão mais velho vai cuidando. E talvez vai chegar um momento que a ovelhinha mais nova, o irmão mais novo vai precisar, eu sinto que o culto ainda não é suficiente para mim, eu quero estudar a palavra, eu quero entender, compreender a teologia, compreender o estudo bíblico, quero comer a palavra. Então o irmão mais velho vai dizer assim, meu irmão, eu estou feliz, porque isso que você quer é o Espírito Santo de Deus que está convencendo você. Eu não conseguiria convencer você, mas você está sentindo fome da palavra de Deus. Então, venha comigo. Existe na comunidade Batista Shalom a escola bíblica que funciona nos domingos da manhã, que tem sido uma bênção. Você pode dizer amém? Tem sido uma bênção. Vem aqui, olha, você vai ficar assim, feliz da vida com esse ministério da escola bíblica. E aí ele vai dizer assim, que bênção, estou no culto de oração, estou no EBD. Alguns vão dizer, olha, eu não posso porque eu ainda estou trabalhando no domingo. Você vai dizer, amém, vou orar para que Deus te dê um emprego, que você não precisa trabalhar no domingo, né? Mas enquanto você está lá, eu vou estar orando por você. Mas tem um grupo pequeno que você pode participar, que é uma bênção. É a célula, é o grupo pequeno da nossa igreja, onde eu participo. E aí você vai convidar essa pessoa para ir até lá, aquele grupo pequeno, e ali ele vai entender que ali ele é pastoreado, ali as pessoas sentem falta dele, ali as pessoas se importam com ele, ali as pessoas ajudam ele, e ele vai, ali não é um número só no grupão. Ali ele é alguém que faz toda a diferença. Ali ele ministra, ali ele canta, ali ele ora, ali ele também aprende, ali ele também ensina, ali ele faz parte, ali todos são iguais. Ele diz, uau, aqui não tem diferença, aqui eu posso ser eu e aprender com os meus irmãos e posso fazer diferença na vida deles também, como eles fazem na minha. É no grupo pequeno que isso acontece. E aí ele vai compreendendo que ali ele pode continuar crescendo, se tornar um auxiliar do líder, ele pode depois também se tornar um discipulador, um irmão mais velho de outros irmãos mais novos, ele pode também se tornar um supervisor de células, de grupos pequenos, e poderá se tornar um pastor, porque esse é o ministério da comunidade Batista Shalom. Então, meus irmãos, tudo vai caminhando passo a passo. Por isso que nós estamos caminhando. Então, repetindo para vocês, como é que funciona essa geração? A gente vai falar muito isso nos próximos meses. A geração 0, pastor Flávio Ruth, geração 1 é o conselho de pastores, geração 2 são os líderes dos ministérios, das células e ministérios da igreja. A geração 3 é o intermediário, são aquelas pessoas que estão sendo treinadas para se tornarem líderes. Você faz parte da geração 3, certamente você já disse para o seu líder, ao fazer, você está entendendo e dizendo para ele, sinalizando para ele que você
está aberta a ser um líder de célula nos próximos tempos. E a geração 4 é todos aqueles que já foram batizados, que já são membros da igreja e que precisam crescer na fé, crescer na comunhão, crescer na palavra. Então, são todos os demais irmãos que fazem parte da nossa igreja, fazem parte dessa geração 4. Então, repetindo, geração 0, pastor Fábio Ruth, por enquanto, até Deus nos levar. Geração 1, levar para a eternidade, tá, irmãos? Geração 1, o Conselho de Pastores. Geração 2, os líderes das células. Geração 3, líderes em treinamento. Geração 4, toda a igreja. Mais uma vez, geração 0, pastor Flávio Ruth. Geração 1, os pastores da igreja, que fazem parte do conselho. Geração 2, líderes de células. Geração 3, líderes de treinamento. E a geração 4, todos os demais. Amém? Eu espero ter trazido para vocês, nesse primeiro momento dessa reflexão, dessa palavra, para vocês entenderem como nós estamos trabalhando nesse chamado de Deus, nesse ministério. Como é que a gente quer que seja algo não mais teórico, a gente quer que seja algo realmente. Essa semana eu saí com o pastor Vilmar e com o Luciano, né? Pastor Luciano. E nós fomos fazer o quê? Vamos tomar um café. Aonde? Na semente da terra. Sabia, Sandrinha? Não sabia, pastor? Lica, você sabia, Lica? Sabia? Ele falou que já te levou lá. O Luciano falou assim, eu preciso trazê-la aqui também. Mas tomar café? Sim, tomar café. A gente conversa por um grupo de WhatsApp toda semana. Eu e eles. Temos só o nosso grupo, é só nós 3. Estamos lá. Uma vez por mês a gente faz uma videoconferência, o que é desnecessário, porque a gente se vê de 15, todo domingo aqui, e se vê de 15 dias. Mas fazemos uma videoconferência para estarmos orando, eu e os meus 2 irmãos mais novos. De 2 em 2 meses, nós vamos fazer uma pescaria, quer dizer, não é só um café, algo mais longo, assim, presencial e tal. Mas estou gostando desse negócio de discipular, de pescaria, isso é coisa boa, né? Irmãos, fazer discípulos é isso, tá? É ajudar um ao outro, é acompanhar um ao outro, é estarmos próximos um ao outro, é sermos irmãos mais velhos. Pedimos que tu continues falando aos nossos corações na reflexão da tua palavra nessa noite. Mais uma vez, rogamos a ti no nome de Jesus. Amém. Hoje é a última palavra, a última ministração que faremos nessa série sobre discipulado. Chaves do discipulado. Temos lido, todas as vezes que eu tenho ministrado aqui, nesses últimos dias, o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando eu falo discipulado, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando de Jesus. Jesus disse isso para mim, Jesus disse isso para você. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E Jesus diz e promete, eu vou estar sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. Sabe, queridos, Deus poderia fazer de muitas formas o que Ele gostaria de fazer. Principalmente a questão do discipulado, Deus poderia fazer. Mas Deus escolheu a mim e a você para fazermos esse chamado, exercermos esse chamado. Você foi escolhido. É um privilégio para mim e para você sermos escolhidos pelo Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Queridos, é preciso entender, para entender esse versículo, vocês precisam entender o significado da palavra embaixador. Quando nós temos um embaixador, ele é o representante de uma nação. Quando aquela nação, o Brasil tem uma embaixada, vamos supor, de Israel aqui no Brasil, aquele território ali
não é mais brasileiro, é território de Israel. Aquelas instalações é de Israel. Ali é o representante do governo de Israel. Então, ou de qualquer nação. Então, a embaixada é um terreno, é um território da nação que a embaixada representa. E o embaixador, ele representa o governo daquela nação. Então, precisamos compreender que a palavra de Deus está dizendo: você é o embaixador de Cristo. A sua vida é a embaixada de Cristo. Cristo, ele habita em você, e onde você está, há uma representação do governo dos céus através da sua e da minha vida, das nossas vidas. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, o seu chamado através das nossas vidas. Quando você abre a sua boca para falar em nome de Deus, Deus assina embaixo. E o texto ainda continua dizendo: por amor de Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Por isso, fomos chamados para termos relacionamentos não superficiais. Jesus chamou seus discípulos e o relacionamento que Jesus tinha com eles, teve com eles, foi um relacionamento transformador. Jesus, aquele relacionamento de Cristo com seus discípulos, transformou a vida daqueles discípulos. O que Deus está dizendo é: eu quero que vocês façam discípulos, e essa relação de vocês com os seus discípulos, seus irmãos mais novos, seja um relacionamento que transforme, seja transformador. Deus nos escolheu para sermos esse canal, ou esses canais da glória do Senhor na vida das pessoas. Você é o meio que Deus escolheu para alcançar as pessoas desse mundo. Deus te escolheu. E nessa série, quando nós viemos refletindo, nós falamos. Nós desenvolvemos pelo menos 3 temas nas semanas que antecederam. A primeira é que o discipulado precisa ser com uma mentalidade transformadora, e nós lembramos-nos de Nicodemos quando procurou Jesus Cristo. Eu estava ali pensando enquanto refletia, e se talvez fosse hoje, se nós não iríamos negar o discipulado com Nicodemos. Talvez nós não entenderíamos a cultura de Nicodemos, o contexto de Nicodemos, e diríamos: não, Nicodemos é um fariseu, eu não quero a proximidade com ele. Talvez nós não faríamos como Jesus fez com a mulher samaritana. Não, ela é uma samaritana, não quero ter relacionamento nenhum com ela, nem conversar com ela, porque ela é uma outra cultura, uma outra realidade. Mas Jesus, ele disse: esse relacionamento precisa ser transformador. Essas vidas, na medida que você se relaciona com os seus discípulos, precisam, e Deus deseja que tanto a vida do discipulador, pelo poder do Espírito, quanto a vida do discípulo, pelo poder do Espírito, seja algo que transforme. É preciso aprendermos também, não apenas que devemos ter uma mentalidade transformadora, mas é preciso também termos uma sensibilidade. Jesus Cristo, no exercício do ministério dele, ele era sensível. Quando as pessoas chegavam para ele e diziam assim: se tu quiseres, tu podes me curar. Então Jesus sentia a necessidade e ele dizia: eu quero. Levante-se. Quando Jesus sentiu que Nicodemos queria, ele foi até Nicodemos. Quando Jesus sentiu que aquela mulher samaritana queria, ele foi até aquela pessoa. Quando aquele soldado disse: o meu filho está lá e eu gostaria que ele fosse curado, Jesus disse: então seja curado. Jesus sentia a necessidade dos seus discípulos. Queridos, fazer discípulos sem sentirmos a necessidade deles, isso é algo terrível. Por isso, uma das chaves do discipulado não é apenas termos uma mentalidade transformadora, mas uma sensibilidade espiritual. Aprendemos sobre isso alguns dias atrás. Aprendemos também que não basta isso, nós precisamos ser proativos. Jesus foi proativo quando foi até a mulher samaritana. Jesus foi proativo quando aceitou marcar um compromisso com Nicodemos de noite, longe de todos. Jesus foi proativo de muitas maneiras. Jesus foi proativo quando deixou a sua glória e foi até a cruz para se tornar pecado no meu e no teu lugar. Então, fazer discipulado não é apenas orar e dizer: Senhor, me use, eu quero ser sim um discipulador, eu quero cuidar de irmãos mais novos.
É preciso dizer sim. É preciso dizer, Senhor, quem que tu queres que eu faça a diferença? Quem tu queres que eu seja canal de bênçãos? Me diga como eu preciso agir de forma prática. Sabe, meu irmão, não adianta nada você estar só orando e não fazendo algo. É preciso orar e é preciso dizer, Senhor, agora eu quero, na prática, ver a manifestação do teu poder, da tua glória agindo na minha vida. Senão nós nos tornamos apenas teóricos. E Deus não quer. Deus, quando deixou a sua glória, ele foi proativo e ele então se manifestou de algo de forma prática, pagando um alto preço para que eu e você pudéssemos compreender o amor de Deus para cada um de nós. Hoje nós estamos encerrando essa série de reflexão sobre discipulado, mas no futuro voltaremos a falar sobre isso, mas neste momento estaremos encerrando com essa reflexão de que para sermos discipuladores, nós precisamos também ter um coração pastoral. Nós precisamos pastorear, amar pastorear. Hoje na escola bíblica eu estava dizendo assim que algumas pessoas olhavam o pastoreio como algo assim, não com bons olhos, e a pastora Thelma falou assim, é porque muitos dos pastores têm cheiro de ovelha, né? Estão lá no campo com cheiro de ovelha, e às vezes é Mas, queridos meus irmãos, se nós não tivermos o cheiro das ovelhas, então, de fato, nós não estamos pastoreando. É preciso termos, sim, cheiro de ovelha. Não cheiro de escritório, cheiro de ovelha. E para ser cheiro de ovelha, é preciso que você vá até a ovelha, que a ovelha venha até você, que vocês juntos convivam juntos. Então, para isso, é preciso que a ovelha compreenda que o seu discipulador, ele tem esse sentimento pastoral. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus nos diz, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo. A atitude de Jesus Cristo foi de bom pastor. Ele pastoreou as ovelhinhas. Hoje aprendemos na escola bíblica dominical de forma, com excelência sobre isso. Foi nos elucidado a maneira que Cristo pastoreou o seu rebanho. Então eu e você, somos convidados para termos a mesma atitude de Jesus Cristo, para pastorearmos. Agora, a pergunta é se devemos seguir o exemplo de Jesus. Eu e você precisamos perguntar, como é que Jesus Cristo pastoreou? Se nós não soubermos essa resposta, talvez a gente enfrente mais dificuldade com isso. Lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor, e um bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse foi o exemplo de Jesus, esse é o modelo de Jesus, isso é o que Jesus Cristo espera de todos os pastores. E quando estou falando de pastoreio, não estou dizendo apenas aos pastores oficiais da igreja, estou dizendo a todos aqueles que Deus chama para ser irmão mais velho, porque o irmão mais velho, mesmo que não tenha o título de pastor, que não tenha o título de líder, ele está pastoreando, assim como você pastoreia também aqueles que estão próximos de você. Um exemplo disso foi o teu pastoreio para os teus filhos. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. Para levarmos pessoas a se tornarem parecidas com Jesus, nós precisamos nos parecer com Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer, uau, eu vejo Jesus. Você é diferente, quem você é? Como é que é a tua vida? Como é que é a tua história? Porque você é diferente. E você vai poder dizer, eu tenho Jesus no meu coração, é por isso que eu sou diferente. O que você está vendo de diferente em mim não é nada mais, nada menos do fato de eu conhecer Jesus Cristo. Estamos dispostos, de fato, a darmos nossa vida em prol das ovelhas de Jesus Cristo? A palavra do Senhor nos lembra que Moisés, ele tinha um coração pastoral. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 31 e 32, a palavra de Deus nos diz, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, Senhor, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora, Senhor, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, e se não, você não perdoá-los, então risca o meu nome do livro da vida, do livro que você escreveu. Olha o amor que Moisés tinha pelo seu rebanho. Ele se importava, ele disse, Senhor, perdoa os pecados dele. E se tu não perdoares o pecado dele, então tira o meu nome junto também. Eu prefiro morrer
do que saber que eles morreram. Não é essa, às vezes, o desejo, a sua oração para com os seus filhos? Não deveria ser essa a sua oração para com os seus discípulos? Moisés clamou em prol das ovelhas que foram confiadas a ele. Paulo também tinha um coração pastoral. E ele escreveu uma carta a Filemão. Filemão é uma única carta, de todas as cartas de Paulo, é a única carta particular que Paulo escreveu. Nessa carta, Paulo fala de um escravo chamado Onésimo, que era um escravo fugitivo, que provavelmente, antes de fugir, ele roubou o dono dele, que era Filemão. E depois fugiu de Colossos para Roma. Veja bem, a figura de escravidão de Roma não era só aquela escravidão das galera... Como que chama aquela galera? Não. Dos navios lá, né? Levando chibatadas. Não é só aquela figura. Era muitas vezes as pessoas se vendiam como escravos para pagar uma dívida e a pessoa tinha que trabalhar um ano todo. Às vezes era assim, até que ele decidisse ser... Ele era tão bem criado por aquele senhor que ele decidia servi-lo o resto da vida. Então, lembra que ele recebia uma marca na orelha? A orelha dele era perfurada, tinha uma orelha furada. As pessoas, quando viam ele com a orelha furada, diziam assim, ali está um servo que decidiu viver com o seu dono para o resto da sua vida. Queria a sua orelha furada. Deveríamos ter a nossa orelha furada diante de Jesus, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Então, Paulo conheceu e escreveu essa carta. Onésimo encontrou o apóstolo Paulo na prisão, quando Paulo estava lá prisioneiro. Paulo escreveu, então, pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo conheceu Jesus Cristo. Onésimo foi transformado pela palavra. Onésimo agora livre, podia voltar para casa. E aí, Onésimo decide voltar, convertido para a casa do seu ex-senhor, a quem ele roubou. E Paulo, então, escreve essa carta de Filemão. É uma carta muito bonita, depois você leia com calma. Essa carta, meus irmãos, veio do coração terno de um amigo, escrevendo como amigo e não como apóstolo. Paulo não estava exercendo a autoridade apostólica dele sobre a vida de Filemão. Paulo estava escrevendo, meu amigo Filemão. Era um amigo conversando com outro amigo. Então, a gente percebe esse contexto histórico. Paulo ali na prisão, pregando. Ali a prisão na época era uma casa que eles alugavam e ele morava naquela casa. Nós vemos ali Filemão, então, Onésimo conhecendo o evangelho e agora convertido, voltando para casa. E a gente vê todo esse contexto. E a gente vê nesse coração de Paulo algumas marcas pastorais que eu gostaria que você registrasse e anotasse essas marcas. Primeiro, a primeira marca de um coração, de um discipulador amoroso, que é pastoral, que ele pastoreia, tem um coração pastoral, a primeira marca é o amor pelas pessoas. Filemão, capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz assim a carta: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo está dizendo, Filemão, eu ouço falar, todo mundo fala que você é alguém que ama. Então, a primeira marca que Paulo destaca aqui é o amor. O discipulador precisa amar o seu discípulo. Paulo celebra a vida de Filemão. Paulo celebra a fé que ele tem por todos. Mas Paulo celebra o amor que ele tinha para com as pessoas. Lá em Filemão, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim, Filemão, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo está dizendo assim, o teu amor, ele é transformador. Eu vejo de forma clara como você ama as pessoas. Então, amados, é baseado nessa certeza do amor que Filemão possuía pelas pessoas, que Paulo escreve o seu pedido. Ele diz, estou escrevendo não como autoridade apostólica, mas estou escrevendo porque eu sei dos teus direitos, mas eu sei do grande amor que você tem. A maior expressão espiritual que existe quando nós revelamos o amor de Deus é revelado nessa carta em 1 João, capítulo 3, versículo 18.
Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas amemos de forma em ação e verdade. Ou seja, deixe de amar teoricamente. É preciso que a gente se pergunte: Senhor, eu falo tanto de amor, eu quero que o teu amor seja manifestado na minha vida, mas será que eu estou sendo prático nesse amor? Então, ser discipulador sem ter esse amor prático está equivocado, é algo equivocado. É preciso que a gente demonstre isso na prática. Nós não podemos demonstrar isso na prática para muitas pessoas. Alguns dizem que no máximo consegue demonstrar isso para 10, 15 pessoas, estourando não consegue mais. Mas você consegue fazer isso de forma clara e evidente, pelo menos para 3 pessoas. Jesus Cristo mesmo tinha 12 discípulos, mas a palavra do Senhor nos diz que ele tinha Pedro, Tiago e João, e ali é evidente nos textos bíblicos como ele, de forma prática, evidenciava esse amor para essas 3 pessoas. Assim, 1 João 3, versículo 18, assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Sabe, meus irmãos, somos de verdade na medida que revelamos o amor de Deus através de Deus. Somos os representantes do Senhor. Então precisamos demonstrar esse amor de Jesus Cristo. Ser um discipulador que pastoreia precisa ser consolidado pelo amor. Se os nossos discípulos não veem esse amor em nós, algo está errado no nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, a segunda marca desse coração pastoral de Jesus Cristo, que nós precisamos copiar e nos inspirar, a gente vai ver aqui nessa carta de Filemão, capítulo 1, versículo 8 a 10, de 8 ao 10, que diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Paulo está dizendo, eu tenho essa autoridade como apóstolo, como seu pai espiritual, prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo não fez na força do cajado. Paulo fez uma convocação, um desafio à luz do amor. O relacionamento discipulado de discipulador e discípulo precisa ser recheado pelo amor, como Jesus fez. Paulo continua dizendo, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo. E aqui, meus irmãos, ele revela a segunda marca do discipulador. É a marca da paternidade, não é apenas o amor, mas a ideia de ser pai, de ser... O irmão mais novo passa não somente a ser um irmão mais novo, mas ser como se fosse um filho. Às vezes a gente vê algumas relações desse tipo, né? Que o irmão mais velho cuida do irmão mais novo como se fosse pai e mãe. Essa é a ideia. Paulo está dizendo que agora aquele menino que ele está enviando, né, Onésimo, era filho de Paulo. Então Paulo olha para Filemão e diz, Filemão, trata-o como meu filho. Onésimo não era apenas discípulo. Paulo chama Onésimo de filho. Existe uma grande diferença entre anunciar a mensagem de salvação, proclamar a mensagem de salvação, e ela deve ser feita nas esquinas, nos ônibus, nas filas, mas existe uma grande diferença de apenas falar da mensagem de salvação e desenvolver um relacionamento transformador. O que Deus quer não é apenas que as pessoas sejam salvas. O que Deus quer é que você desenvolva um relacionamento transformador com essas pessoas. A ponto de olhar para você e ver, aqui está a minha mãe espiritual, aqui está o meu pai espiritual. Eu o trato como se fosse. No mundo espiritual, eu os vejo como sendo. Quando Paulo diz essa expressão, que gerei, quando ele utiliza essa expressão, ele é como se ele estivesse dizendo assim para Onésimo, eu estou, para Filemão, eu estou grávido, esse meu filho, eu estou gerando ele. Então esse conceito materno de gerar,
o seu próprio filho. O irmão mais velho, o discipulador, eu e você, somos chamados para gerarmos filhos no mundo espiritual. Não é um relacionamento superficial, não é apenas um café, não é apenas uma pescaria, mas é olhá-los e tratá-los como filhos. Não é como um tutorial, não é apenas ser um tutor, mas estamos falando de filiação. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, nos diz: embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. É sobre formar Cristo nas pessoas que nós estamos falando. O pai, o discipulador, o irmão mais velho, gerando Cristo no coração do seu discípulo, do seu irmão mais novo, do seu filho espiritual. Em Gálatas capítulo 4, 19, Paulo diz: meus filhos. Mais uma vez Paulo aqui, tratando aquela relação de discipulado como paterna. Então Paulo diz: meus filhos, novamente estou eu aqui sofrendo dores de parto por causa de vocês. E eu vou continuar sofrendo essas dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a vontade de Deus, que nós soframos essas dores de parto para que os nossos filhos experimentem e Cristo seja formado neles. Mas nós não podemos fazer isso por todos. É por isso que Cristo convidou 12. É por isso que no meio dos 12 Cristo ainda separou 3. Porque essa tem que ser o tempo de qualidade. A intimidade entre irmão mais velho, entre o discípulo e o discipulador, entre o discipulador e o discípulo, precisa ter essa intimidade, essa liberdade do seu discípulo perguntar para o seu discipulador: estou errando, estou acertando, fique à vontade para me corrigir, por favor. Você no mundo espiritual é como sendo meu pai, então me ajude, porque eu sou teu filho no mundo espiritual, então me ajude. É preciso que haja essa liberdade entre. Sabe, queridos, existem características de um relacionamento paterno espiritual saudável. Primeiro, é preciso que haja uma cobertura espiritual. Você, como irmão mais velho, como discipulador, precisa dar essa cobertura. E essa cobertura espiritual, ela é física, ela é emocional e ela é espiritual. Porque o seu discípulo é o único que você pode chegar para ele e dizer: não faça isso, não tome essa decisão, porque a palavra está de confronto direto contra os princípios da palavra. Você não consegue fazer isso para toda a igreja. A maioria das pessoas, quando nos procuram com as decisões tomadas. Somente os discípulos nos procuram para perguntar antes: o que você acha, pastor? Podemos orar juntos antes de eu tomar a decisão? Por isso a importância do discipulado. Então, é preciso darmos essa cobertura espiritual, é preciso encorajarmos, é preciso prestarmos conta, é preciso levá-los e conduzi-los ao ministério. Há uma outra marca que eu preciso destacar aqui, que é a transformação de vidas. Onésimo, no caso aqui, ele era uma pessoa inútil. E ele se transformou em algo útil. Paulo diz isso lá no capítulo 1, versículo 11, diz assim: Filemão, Onésimo, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil. Tanto para você, Filemão, quanto ele é útil para mim. Vocês lembram que Marcos, uma vez, houve um rompimento entre Paulo e Barnabé? Paulo e Barnabé? Foi, né? E aí, Paulo disse: não quero mais João Marcos aqui. E eles se repartiram, foi cada um para um lado, até que um dia Paulo disse assim: mande-me João Marcos, porque ele é muito útil. Transformação de vida! E é essa relação que Deus quer dos discipuladores, é nesse nível de intimidade. Paulo não desculpa Onésimo pelo seu pecado, aliás, ele diz assim: vai lá e te resolva diante das leis dos homens. Mas ele declara para Filemão: Onésimo agora ele é útil para mim e é útil para você. Somos chamados, meu irmão, eu e você, para transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias,
em discípulos de Jesus. E Deus deseja te dar esse privilégio de você saber quem são as pessoas que serão transformadas de pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Você foi uma pessoa comum e Deus está trabalhando para transformar você numa pessoa extraordinária. O mundo vai dizer, ele era uma pessoa tão comum e olha como eles estão sendo extraordinários. E Deus quer e deseja fazer isso através de você, dessa tua relação de discipulador, de discipuladora. Com a bênção de Deus você vai dizer, Senhor, eu não tenho essa capacidade, não tem mesmo, mas você tem a unção do Espírito Santo de Deus em você, e é Ele que vai se mover através de você, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Há uma quarta característica que eu quero destacar aqui, que Paulo falou. Lá em Filemão, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Paulo está dizendo, Filemão, quando você receber... como é que é o nome dele? Do discípulo? Onésimo, você está recebendo eu. Está recebendo o meu coração. Então, Paulo, ele queria ter um relacionamento sensível. E essa é a característica de Jesus Cristo. Os relacionamentos de Jesus eram sensíveis. Cristo sabia da necessidade de cada um. E Cristo se colocava no lugar. Paulo está dizendo, eu prisioneiro me coloco no lugar de Onésimo. Então, Filemão, quando você receber Onésimo, você está recebendo a mim, porque eu estou no lugar dele. Me veja. Olha aqui, que coisa. É como Deus, na prática, como se eu dissesse assim, quando você vê Luciano, quando você vê Vilmar, vocês estão vendo não mais eles, vocês estão me vendo. O que eles falarem, o que eles assinarem, eu assino embaixo. É o meu coração neles. Essa deve ser a nossa relação, essa sensibilidade do discipulador para com seus discípulos. Aliás, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, a gente vê essas características em Cristo Jesus. Está assim escrito, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para servir e dar a sua vida por resgate a muitos. Deus deseja que nós, como discipuladores, tenhamos essa compreensão. Sabe, meu irmão, por isso que você precisa orar pelos seus líderes, pelos seus discipuladores, porque eles têm essa incumbência e essa responsabilidade diante do Senhor. E a quinta e última marca do coração pastoral de Jesus foi a generosidade extraordinária e extravagante de Jesus Cristo. Extremamente generoso. E aqui a gente vê Paulo fazendo a mesma coisa. Paulo está dizendo em Filemão, capítulo 1, versículo 18, ele está dizendo assim, Filemão, se Onésimo te prejudicou em algo, se ele está te devendo alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu vou pagar. Misericórdia, né? Olha o que Paulo está fazendo. É uma generosidade extremamente extravagante. Mas, queridos, esse era o coração de Jesus. Ele está dizendo ali, lança tudo em minha conta e eu vou pagar. Paulo falando, Cristo encontrou-nos como escravos. Cristo te encontrou como fugitivo. Cristo te encontrou como infrator da palavra, da lei. Cristo te encontrou como rebelde. Mas Cristo perdoou os seus pecados. Cristo foi até a cruz para morrer no teu lugar. Cristo pagou na cruz pelo teu pecado. Por isso, em 1 Coríntios, Paulo fala, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz, vocês foram comprados por um alto e bom preço. Você acha assim, eu não vou me sujeitar ao senhorio de Jesus. Nesse mundo não tem vácuo, irmãos. Ou você se sujeita ao senhorio de Jesus, ou você se sujeita ao senhorio do mundo, que se sujeita ao senhorio do diabo e das trevas do inferno. Então, só tem dois senhores.
Vocês foram comprados por um preço. Quando Paulo fala, imputa isso na minha conta, ele está dizendo, eu estou disposto a pagar, porque ele é uma nova criatura. Foi transformado. Os nossos pecados foram postos sobre Jesus Cristo. Embora Cristo não tivesse cometido nenhum pecado, o meu e o teu pecado foi colocado sobre ele. Deus se tornou, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz a palavra de Deus, Deus se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele se tornou, porque ele carregou o meu, ele carregou o teu pecado, ele se tornou pecado naquele momento. Quando Deus viu aquilo, Deus virou o rosto para Jesus, porque Deus não podia olhar para o pecado. E Deus vira o rosto. E Cristo clama, Lama, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que tu me desamparaste, Senhor? Porque Deus não podia olhar para o meu e o teu pecado em Cristo Jesus. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele recebeu por minha e por sua causa. Quero concluir essa reflexão. Convidando você para voltarmos lá no Filemão, capítulo 1, versículo 15 e 16. Filemão, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim, talvez, Paulo falando para Filemão, talvez Onésimo tenha sido separado de você, olha só, por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Queridos, que palavra! Olha que maravilha, que coisa linda. É aquela outra versão de Paulo falando, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus pode convergir todas as situações para o bem, porque nada foge ao controle do Senhor. Paulo está dizendo aqui, Filemão, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Com a orelha furada, né? Como falamos ali. Não mais como escravo, mas agora acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, Paulo falando para Filemão sobre Onésimo. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Olha como a relação de Paulo com Onésimo mudou a história da vida de Onésimo e de Filemão. Queridos, Deus deseja que por meio das nossas vidas, eu e você venhamos encorajar as pessoas. Não, Deus deseja que elas não sejam apenas transformadas, não apenas essa transformação, mas para poder servir ao nosso lado como irmãos amados. Meus irmãos amados. A melhor forma de matarmos um inimigo, sabe qual é? Está lá na tela. A melhor forma de matar um inimigo é levando esse inimigo para a cruz do Calvário. Lá ele deixa de ser o nosso inimigo e se torna o nosso irmão. Onésimo era um inimigo da lei, era um inimigo de Filemão. Mas Paulo está dizendo, leva Filemão, leva Onésimo para a cruz. E você verá não apenas, agora não mais um inimigo, mas você verá um irmão. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Quero dizer para você, Jesus deseja pastorear a tua vida, cuidar da tua vida. E Jesus tem chamado pessoas para continuar cuidando de você. Diga sim para Jesus e aceite o pastoreio de Jesus através dessas pessoas que ele tem levantado. Jesus deseja tocar o seu coração com essa relação tão íntima como Paulo teve. É assim que Jesus quer. Às vezes nós rejeitamos, não queremos. Não quero estar embaixo do comando de ninguém. Meu irmão, não existe, isso é impossível. Você vai estar sob o comando de alguém. Depende de quem você escolher.
dos pastores da luz, dos líderes da luz, ou dos pastores das trevas, dos líderes das trevas. Não, de ninguém. Você não se engane. O mundo exerce influência, a cultura exerce influência. O que Deus quer é que você seja livre. E essa forma, com esse coração pastoral de Jesus Cristo, é que Ele deseja que os nossos relacionamentos de irmãos em Cristo Jesus nos levem a uma atitude transformadora, a uma intimidade com o Senhor. Você deseja isso? Mas para você desejar isso, você precisa dizer: Senhor Jesus, eu te conheço, te reconheço como pastor da minha vida. E eu desejo, de fato, Senhor Jesus, ser teu servo. Eu desejo ser teu embaixador. Eu desejo que a minha vida seja a tua casa. Por onde eu andar, eu desejo que seja o teu reino. Quando eu entrar na minha firma, tu sejas bem-vindo comigo. Que as pessoas saibam e sintam a tua presença ali. Eu quero que tu sejas o meu pastor. E Jesus vai dizer assim: então tá bom, então eu vou precisar de uma ajudazinha, porque nós somos corpo, né? Tem pessoas que querem viver, serem discipulados por Cristo, mas sem discipuladores. Tem pessoas assim. Então, querem viver nas suas casas, no cristianismo, distante e isolados. É impossível. Somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, somos varas conectadas à árvore. Somos, como fazendo parte desse corpo, cada um com sua missão, com seu chamado. Somos importantes e relevantes um para o outro. Precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, amém, aceito os teus cuidados pastorais através de um irmão, de uma irmã. Ou também você pode dizer assim: Senhor, eu ando tão culpado, mas eu quero dizer uma coisa, eu compreendo hoje que eu ainda posso, sim, fazer diferença na vida de 2 ou 3 irmãos. Estou aqui, eis-me aqui. Se essa é a predisposição do teu coração, procura os teus líderes, procura os teus pastores, procura e diga: olha, eu não sei como é que eu vou me encaixar nesse processo todo aí que vocês estão falando, mas eis-me aqui. Eu quero tanto ser discipulado quanto estar disponível para cuidar dos discípulos de Jesus Cristo. Hoje de manhã cedo eu estava anotando uma foto aqui, e eu vi um rebanho, eu vi o pastor na frente do rebanho. Não sei se vocês lembram dessa foto. E tinha o rebanho atrás, e atrás do rebanho tinha um cão pastor. Lembra dessa foto? Bonito cão pastor. Então tinha o pastor cuidando do rebanho, tinha o rebanho e tinha o cão pastor. E eu falei assim: Jesus, eu sou aquele cão pastor, você é aquele pastor que está lá na frente. Eu sou um auxiliar do pastor. Jesus é o bom pastor. Nós apenas somos auxiliares de Jesus Cristo. Cada um de nós com os nossos dons, com a nossa capacitação. Não existe hierarquia. Estava num grupo esses dias da igreja e eles estavam falando sobre a diferença entre discipulado, a rede de discípulos e a pirâmide. Alguém falou assim: é como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide, né, pastor? E eu disse: olha, eu gosto mais da ideia de ver rede, porque a pirâmide ela tem um sobre o outro. No rebanho de Deus, nós não temos um sobre o outro. Ninguém tem um poder mais do que o outro, um nível de qualificação melhor do que o outro. Somos todos iguais. É como uma tarrafa. Você sabe como é que é a tarrafa? Aquele que pega assim e joga, aquela forma, aquele círculo lindo e cai. É como uma tarrafa. Na linha do centro da tarrafa daquela rede está ali Jesus. E dele, todo o restante da rede é costurada em volta dele. Forma aquela malha. Todos conectados, todos ligados, cumprindo o chamado de Jesus. Esse é o chamado do Senhor para nós, para mim e para você. O meu desejo foi, nessas últimas semanas, fazer você refletir sobre o discipulado e você pensar que esse não é apenas o chamado dos pastores Flávio e Ruth, esse também é o seu chamado.
Talvez você não se encaixe ali na geração 1, na geração 2, na geração 3, mas pelo menos na geração 4 você pode se encaixar. E a geração 4 é aqueles que estão caminhando, estão dando os primeiros passos. Vocês posso começar por aqui, pastor? Posso? Pode, meu irmão. Pode, minha irmã. Eu vejo que você tem tantos dons, tantos talentos, mas comece por aqui. No tempo certo, Deus vai te colocar nas outras gerações com novos desafios para cumprir o seu chamado. Você pode dizer amém?